E como a data do dia 1º de agosto é na próxima sexta-feira e não se viu até agora, insisto, nenhum movimento prático, efetivo do governo Lula para negociar com os Estados Unidos no que realmente é a reclamação dos americanos, o receio é que a tarifa seja realmente aplicada até o final da semana. Eu recebo aqui o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Vasconcelos. Edson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adalberto. Como é que está? Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Edson, um prazer recebê-lo aqui. Eu vou direto ao ponto. Nós estamos há 4 dias, praticamente. Sexta-feira é 1º de agosto. Não se viu do governo, aliás, a gente tem visto vídeos da SECOM, a Secretaria de Comunicação, fazendo piada com essa situação, vendendo novamente essa falsa narrativa de soberania. Enquanto isso, o Brasil que realmente trabalha, o Brasil que gera riqueza, está preocupado, claro, com uma possível tarifa de 50%. Qual é a sua percepção neste momento? Até porque já faz tempo em que o setor privado tentou forçar o governo a fazer realmente uma negociação, coisa que parece não aconteceu até o momento. Olha, Adalberto, a nossa percepção, você relatou muito bem no editorial, é que não está sendo feito nenhum esforço contundente, né, para que a gente consiga amenizar esse impacto na economia paranaense e brasileira. A notícia do tarifaço foi anunciada no dia 9. A CNI se reuniu com os presidentes de federações logo em seguida e fez um apelo ao governo federal que tentasse amenizar talvez qualquer tipo de retaliação, inclusive a regulamentação da lei da reciprocidade, que poderia ser vista de forma como um ato de agressividade, e também que o dia 1º de agosto fosse feito um pedido de extensão do prazo, mas não influenciando as negociações, mas sim olhando as cargas que estavam em mar, as cargas que já estavam em transporte, que isso seria muito ruim, provavelmente as cargas teriam que voltar, contratos cancelados, então várias ações de risco ao empreendedor. Mas parece-me que de lá para cá se criou uma narrativa em cima do tema. O empresário, Piotr, ele gostaria muito que esse tema fosse técnico. Inclusive, várias ponderações das entidades são em cima de que nós gostaríamos muito que houvesse uma mesa para tecnicamente perceber aonde podemos ajustar a balança comercial, alguma tarifa a um produto específico, a questão do etanol, que já foi posicionada. Mas hoje eu acho que fica claro que a questão não é técnica. Do ponto de vista social também, eu acho que mais do que nunca. E nós temos aí um dilema muito grande, um conflito que está entrando na esfera geopolítica que foge do ambiente empresarial. E o setor da indústria especificamente, Edson, você está ali no estado do Paraná, outros representantes, presidentes de federação estão ali vivendo a realidade, vou usar aqui uma expressão, o chão de fábrica, a necessidade ali do empresário, da vida dele. Você mencionou aí quem já tinha vendas feitas, que estão aí nos navios, já estão a caminho dos Estados Unidos, podem chegar depois do dia 1º, e aí, claro, em tese já estariam ali sob o risco da taxação. Mas a Confederação Nacional da Indústria, ela está defendendo o interesse dos empresários, da indústria brasileira? Eu pergunto isso porque a gente está há muito tempo vendo, por exemplo, representações de Brasília, de vários setores ou da sociedade, ou, por exemplo, a OAB, essas coisas. A reclamação de quem está vivendo a realidade do Brasil não é o que a gente vê na representação que está lá em Brasília. Como é que foi a atuação da CNI nesse momento? Piotr, por incrível que pareça, o ambiente de atuação da Federação das Indústrias é muito mais no chão de fábrica, como você mesmo colocou. Inclusive aqui, nós já fizemos uma pauta com o governo do estado, olhando aqueles pontos que são importantes para o nosso industrial, para passar por essa fase difícil, questões de ICMS, energia, questões de outras tarifas, financiamentos, linhas de crédito, toda aquela pauta que está mais acessível. Mas veja só, a CNI, como órgão federal, ela está vinculada 100% à capacidade de interlocução com o governo federal, porque quem negocia as tarifas é o governo federal, é o Itamaraty. Se o Itamaraty se coloca na situação que está se colocando hoje, que é perceptível que a alegação de que um não quer falar com o outro, mas quando todos nós temos um departamento comercial e pedimos para se abrir mercado, visitar um cliente, o seu representante não vai mandar um WhatsApp ou vai mandar uma carta.
ele vai sentar lá na sala de espera do cliente e vai ficar até ser atendido. Então, é uma postura de quem quer ser atendido, quem quer negociar. Nós estamos falando de negócios. Quando nós percebemos que a CNI não tem mais o eco de que o governo federal pode fazer algo neste sentido, acaba que a CNI não tem mais força, na minha percepção, de fazer alguma coisa em nível federal. Se fala em visitas, em comitivas agora para os Estados Unidos, comitivas empresariais, aí tem um outro ponto também importantíssimo, porque quando nós vamos falar de empresários que compram lá nos Estados Unidos, nós estamos falando de advocacy, de lobby, e a confederação ela não faz isso. Quem faz são as associações. Muitas associações, inclusive aqui no Paraná nós temos a sede da Associação Brasileira da Indústria da Madeira Industrializada. Ela sim contratou um advocacy, um lobby que é regulado nos Estados Unidos para fazer esse trabalho. Então, fazer uma reunião com a AmCham ou com a West Chamber não tem resultado efetivo nenhum. Seria simplesmente para dizer que está se indo lá fazer uma visita para poder fazer uma pressão àqueles setores nos parlamentares do Congresso. Mas acredito que hoje a CNI vai ter muito pouca capacidade de transformação no assunto, baseado na posição do governo federal, Piotr. Porque o que a gente viu desde o começo, Edson, acho que está muito claro, o governo não tratou com a seriedade que o caso merecia. A gente viu aí manifestações do presidente da República, Jabuticaba, se vier também vou taxar, enfim, tudo o que, obviamente, o Manual da Boa Negociação não recomenda. Se alguém vem, como alega o governo brasileiro, de forma agressiva em relação às questões tarifárias, você vai lá para conversar e apresenta todos os dados técnicos. Agora, nós temos uma realidade brasileira que é muito clara. Eu fiz questão de mencionar no editorial, os americanos também deixaram claro, e deixam isso também em conversas em off com as quais eu tenho acesso, que enquanto o governo brasileiro não aparecer com uma informação crível sobre sim, entendemos que o Brasil não vive hoje uma democracia. As empresas, o caso do X, por exemplo, é visto até hoje como uma afronta. É uma outra empresa, porque tem o mesmo sócio, paga a multa de um, que a multa também já é questionada da forma como aconteceu. Como sair de uma situação como essa, Edson? Porque você fez menção, fosse só uma questão técnica, os empresários tinham argumentos. As federações, as confederações, as associações, você tem argumento técnico. E o Brasil já mostrou claramente que é muito competente para negociar, quando o assunto é meramente técnico, que é até o limite, obviamente, das empresas do setor privado. Quando é uma discussão muito maior e que envolve outros poderes, como o Supremo Tribunal Federal que eu citei, e o não respeito à Constituição brasileira, não dá para discutir esse assunto técnico. E os americanos parecem deixaram claro que não querem discutir nada que antes não seja precedido por uma discussão importante como essa. Está na carta do presidente Donald Trump, aquele do dia 9. Parte da imprensa parece que não quer tocar no assunto. Eu vi artigos de alguns analistas, alguns que passaram pelo governo, não tocam no assunto. Quer dizer, como é que se vai avançar disso se não se está abordando realmente o que foi a reclamação de quem está aplicando, ameaçando aplicar uma taxa de 50%? Piotr, como eu te citei, a carta foi muito clara, objetiva e nós, no início, eu gostaríamos muito que fosse do ambiente técnico, mas logo em seguida nós percebemos que não havia espaço para o ambiente técnico. Parece-me que a tese está muito clara e os Estados Unidos desenhou, escreveu, está comunicando, está dizendo que o problema instalado é um problema geopolítico. Nós, alguns empresários, inclusive a CNI, esteve em Nova York em meados de maio, na semana Brazilian Week em Nova York. E tinha, inclusive, ministros confirmados nessa agenda do governo federal que cancelaram para ir numa agenda na mesma semana para a China. Então ficou claro que era um recado que o interesse brasileiro do governo brasileiro era um alinhamento com a China. Aqui para nós, empresários, Piotr, nós precisamos fazer negócio com os chineses, com os norte-americanos, com a comunidade europeia, com os argentinos. Nós estamos imbuídos de fazer desenvolvimento econômico gerando riquezas. A balança comercial brasileira depende disso. Então, nós percebemos que hoje está instalada uma situação geopolítica difícil de se superar, ao ponto que, a meu ver, parece-me que as tarifas só poderão ser renegociadas pós as eleições do ano que vem, com o risco de, mesmo pós as eleições, não serem renegociadas. Eu me surpreenderia muito
se agora, em 1º de agosto, houvesse uma redução, conforme houve o anúncio, Piotr, do presidente norte-americano, que o resto do país seria uma tarifa de 15% a 20%. Parece-me que também o governo norte-americano, Piotr, percebeu que elevar as tarifas comerciais com o mercado brasileiro, a indústria brasileira, o mercado brasileiro, é o primeiro parceiro de uma tese democrática ocidental. Nós somos da mesma vertente democrática. Parece-me que não faz sentido penalizar a indústria brasileira tentando argumentar uma crise geopolítica. Vai aproximar cada vez mais o Brasil, inclusive, do eixo da China. Parece-me que não me surpreenderia também se daqui a pouco, dia 1º de agosto, o presidente norte-americano deixasse claro que iria reduzir essas tarifas para não penalizar a indústria, privilegiando a tese democrática, inclusive, como ele já falou, o interesse em mostrar que a democracia está fragilizada e fazer ações diretas nas pessoas que estão atacando a democracia brasileira, da nossa Corte Superior e do nosso Executivo, que ele, inclusive, já relatou em algumas entrevistas, né? Você está vendo essa possibilidade, ou seja, a tarifa que hoje prometida é de 50%, ser reduzida para 15% ou 20%, segundo essa declaração. Falávamos disso hoje à tarde, inclusive, você tinha me enviado esse link, dela ser reduzida porque outras ações, digamos, de cunho no CPF, de quem os Estados Unidos hoje veem como fraudadores da democracia brasileira, ou seja, que impedem que a democracia, somos sim, a maioria do povo brasileiro é absolutamente de valores ocidentais e quer continuar negociando com o mundo inteiro. Até porque, convenhamos, né, Edson, você sabe disso tão bem quanto eu, na verdade, melhor, abrir mercado fora do país é algo de competência gigantesca, porque se fosse só por preço, a China está sempre em promoção. A questão é que o empresário brasileiro abriu mercado na cadeia americana, na cadeia produtiva americana, na cadeia de suprimentos dos Estados Unidos, porque está entregando qualidade e preço, mas qualidade também, essencialmente qualidade, senão não participaria. É tudo isso que está em risco, né? E parece que o governo não está enxergando essa questão, e talvez a boa notícia não venha do governo brasileiro, venha do governo americano. Piotr, o governo brasileiro sabe o que está fazendo. Sabe que nós somos mais dependentes do comércio asiático do comércio norte-americano. O que me surpreende é que talvez o governo norte-americano percebeu que atacar a produção brasileira com alíquota não é favorável à percepção de geopolítica que ele está buscando consolidar. Veja só, nós temos uma recessão desenhada há no mínimo 1 ano e meio devido à ação do Banco Central que precisa colocar a inflação na sua banda natural. Nós temos uma Selic no patamar que está falando que precisa gerar uma pequena recessão, que este governo não queria assumir, gerando expansão fiscal, gerando crédito consignado, outras situações para poder não perder a capacidade de consumo. De repente, abre uma janela para que esta crise seja configurada como uma crise de terceiros. Olha, esse problema veio porque fulano falou que conseguiu, porque o governo americano sobretaxou. E aí fica muito fácil numa guerra de narrativas que nós estamos vivendo, do nós contra eles, da culpa dessas tarifas serem de alguém e não ser da fragilidade da democracia, ser colocado para terceiros. E o ano que vem, ano eleitoral, provavelmente a Selic já em condições adequadas, descendo a rampa e a inflação dentro da banda. Quem me garante que o governo federal não vai levar o Bolsa Família para R$1.000 e melhorar o crédito ao mutuário? Eu só acho o seguinte, a tarifação ao setor produtivo não vai reconstituir a democracia brasileira. As ações diretas nas pessoas que estão fazendo mal à democracia que podem fazer algo. É essa a minha ponderação quando a gente percebe que talvez há uma possibilidade do governo norte-americano ter percebido que elevar a tarifação a 50% para o mercado brasileiro, que já é deficitário com o norte-americano, que é situações diferentes da Índia, da China, sim, pode ter sido um equívoco. Essa é a minha percepção. Edson, qual é exatamente... Claro que negociamos mais com a China, é o principal parceiro, sobretudo pelas commodities, mas a questão industrial é com os Estados Unidos. Esse produto de maior valor agregado, o nosso principal cliente são os Estados Unidos? Mas o montante é muito pequeno, Piotr. Pra você ter uma noção, o Paraná exporta 24 bilhões para o mundo. E para os Estados Unidos, 1,6. Então, a proporção é muito pequena. A nossa balança comercial com os Estados Unidos é muito pequena.
nós somos muito mais dependentes do mercado asiático do que do mercado norte-americano. Inclusive, se houvesse a manutenção dessa tarifa de 50%, a previsão de queda do PIB é de 1%. O que eu percebo é que manter a tarifa nesse patamar vai validar uma tese de recessão que não é recessão por um governo que está fazendo expansão fiscal, que está elevando tarifas, está fazendo a taxa Selic não estar adequada pelo gasto excessivo do gasto público, e vai levar que essa recessão é um problema da tarifação do Trump. E mais do que isso, Piotr, parece-me que vai ficar muito fácil para a China daqui a pouco vir resolver o problema do Brasil. Nessa proporcionalidade de mercado que nós temos com a China, já estão falando em parcerias para aumentar a nossa rede de satélites com os chineses. Já vi hoje comunicação oficial da China falando de cabos submarinos. Daqui a pouco os Estados Unidos vai fazer totalmente ao contrário e vai acabar aproximando a geopolítica brasileira daquilo que eles não querem. Então, eu só acho que não me surpreenderia, Piotr, se o governo norte-americano, deixando claro que não foi por negociações, até porque ele não colocou a tarifa de 50%, porque negociou com o Itamaraty. Ele reduzir a 10%, a 15% e dizer, olha, eu estou revendo, eu vou agir de outra forma. E se ele quer resolver parte da democracia brasileira, nós temos que gerar riqueza, Piotr. Não é atingindo o setor produtivo que vai resolver o problema da democracia. Uma empresa como a Embraer, ela não tem dono, ela tem conselho administrativo. Sim. Senta um conselho administrativo, faz uma matriz de risco e fala, temos que abrir uma sucursal nos Estados Unidos. Elas não vão tirar roupas, colocar álcool e se atear fogo na praça pública. Então, eu acho que essa percepção é importante para a gente poder cada vez mais distribuir riqueza e não proliferar a pobreza como muitos querem. Edson, só um outro questionamento do ponto de vista institucional, independentemente de qual será a decisão na sexta-feira do governo americano, de algum recuo ou não, e claro, qual vai ser a reação do governo brasileiro. Hoje, inclusive, o governo lançou uma série de medidas para mitigar possíveis efeitos aos setores mais prejudicados e tudo mais. É, de novo, o governo transformando um empresário que vende e que gera receita por si próprio pela competência num devedor do Estado, o que é surreal, ou seja, vai tomar um empréstimo com uma emergência para uma coisa que não precisaria acontecer. Mas, institucionalmente, você vê alguma reação política já, independentemente da eleição do ano que vem, diante do que está acontecendo? Vou pegar um exemplo que não tem a ver com as tarifas. Recentemente, o Congresso Nacional, usando, obviamente, das suas prerrogativas, do seu poder constitucional, decidiu a questão do IOS. Veio uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, e a pedido do governo, inclusive, que foi reclamar com ele, e ele pegou e colocou tanto o governo federal quanto o Congresso no cantinho. Deixa que eu vou decidir isso aí. Fez uma decisão que afronta o que decidiu o Congresso Nacional. O que a gente toma como clareza é que a opinião do Congresso agora é relativa. A votação no Congresso Nacional agora é relativa, mesmo que esteja exercendo legalmente o seu direito de legislar. Você acha que teremos alguma reação no país diante do que eu chamo de descalabro institucional brasileiro? Olha, Piotr, para mim não há outro caminho a não ser o Congresso, né? Nós tivemos o ex-presidente da Corte Maior e ex-ministro Marco Aurélio fazendo depoimentos robustos, muito ponderados, trazendo as dificuldades que nós estamos vivendo com os exageros da Corte. Ninguém tem dúvida que se cruzou a linha daquilo que não poderia se cruzar. A história provavelmente vai mostrar que não foi adequado e automaticamente, como já se mostrou no passado, se criticava a Operação Lava Jato, que teve julgamento em primeira instância, segunda instância, e se levou todas as condicionantes, foram devolvidos recursos, as pessoas admitiram o erro, admitiram o roubo e desmancharam a Operação Lava Jato. Hoje nós temos um cenário do Supremo Tribunal Federal que deixa em pânico, para não dizer outra palavra, toda a sociedade. Nós estamos tensos, preocupados. Eu acredito que nós precisamos perceber como que o Congresso vai reagir. O Congresso é a instância que precisa fazer esse trabalho. O IOF
é um caso muito peculiar, porque lá na época do Paulo Guedes, Piotr, ele tentou abaixar o IPI e também foi questionado e bloqueado pelo ministro, pelo próprio ministro que interviu no IOF. Então nós precisamos entender o país que nós queremos, o setor produtivo precisa trabalhar, ele quer taxa de juro menor, ele quer carga tributária menor, ele precisa abrir novos mercados, ele precisa de previsibilidade, estabilidade. É um conjunto de ações que parece que o Brasil está fazendo ao contrário, está pegando e colocando toda a máquina de geração de ativos produtivos do país dentro de um liquidificador e chacoalhando. Então, parece-me que se não houver uma reação do Congresso, quem irá reagir? Eu acho que não há outro caminho. Edson Vasconcelos, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui em Oeste Negócios. Bom, vamos aguardar, temos uma semana até lá, é sempre um tempo e a esperança pelo menos persiste. Vamos ver o que teremos na sexta-feira. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui em Oeste Negócios. Boa noite a você. Eu que agradeço o espaço, Piotr. Abraço. Muito obrigado. O Edson Vasconcelos é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Já esteve conosco aqui presencialmente, vai voltar em breve. Mas é importante ver esse ponto de vista que o Edson nos traz aí, em que há uma possibilidade, pelo menos foi uma leitura feita de uma declaração do próprio presidente Donald Trump, de que para o restante do mundo, à exceção, obviamente, dos países onde já há negociação adiantada ou feita já, como ele celebrou com a Europa, celebrou já com o Reino Unido, especialmente, porque não faz parte dessa negociação, coisas separadas, também com as Filipinas, a Indonésia, se não me engano, a União Europeia como um todo, que eu tinha feito menção aqui, mas já teve com o Canadá, enfim, todas essas negociações que estão adiantadas, o Vietnã, estava querendo lembrar do Vietnã, que é hoje um grande fornecedor. É uma fábrica hoje, né? O Vietnã se tornou numa pequena fábrica comparada à China, mas que tem o mercado americano como destino. E à exceção desses países onde já há uma negociação em curso ou que já tenha sido finalizada, os outros países poderiam ter uma tarifa de 20%. Claro que ele não mencionou nenhuma exceção ao Brasil, a gente pensa que ainda é uma exceção, mas que pode levar em conta um outro ponto de vista, como trouxe aqui o Edson sobre essa questão tarifária. Ela bateu no país e nós sabemos exatamente, assim como os americanos sabem, quem é que está desobedecendo a própria Constituição brasileira. Daí que se tem falado muito durante a semana, desde a semana passada, na eventualidade cada vez mais próxima ao que pelo menos noticia, tanto noticiam veículos estrangeiros como também aqui do Brasil, a possibilidade da aplicação da lei Magnitsky, porque ela vai exatamente no CPF, na pessoa física que é acusada por exemplo, afronta direitos humanos. E nós temos, lamentavelmente, vários exemplos aqui no Brasil que podem, sim, ser punidos com essa lei Magnitsky. Para se ter uma ideia, o Procurador-Geral da República chamou a lei e nota-se claramente que, sim, isso parece mexer com o Supremo Tribunal Federal e no entendimento das autoridades brasileiras. Ele chamou de morte civil, uma pena de morte civil internacional, até porque a pessoa teria completa impossibilidade de comprar uma passagem com cartão de crédito, ou seja, teria uma dificuldade imensa de atuar no sistema bancário, porque os bancos também seriam punidos, que têm operações nos Estados Unidos, mesmo que sejam bancos nacionais, mas que têm operações nos Estados Unidos, se por acaso mantiverem essa pessoa entre seus clientes. Ou seja, é algo bastante duro que já foi aplicado, sim, por exemplo, a russos e outras punições, por exemplo, que a juízes venezuelanos. Hoje, juízes brasileiros são impossibilitados, 8 juízes, né, da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, são impossibilitados de entrar, perder o visto de entrada nos Estados Unidos. Estão do lado, por exemplo, de autoridades russas, autoridades ou membros de facções ou de grupos terroristas, de juízes venezuelanos. Veja só em que meio essas pessoas foram colocadas. Enfim, a realidade brasileira está posta.